Vamos lá então, meus amigos. Vou aguardar o Instagram lembrar o povo da live. Enquanto isso, vamos entrando. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito legal que vem contribuindo muito para a educação cultural, para a cultura como um todo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Vou conversar com o Zeca Brito, que é diretor de cinema, roteirista. Ele dirigiu o filme Da Legalidade, dirigiu recentemente o filme 30 Povos, que é um documentário que fala sobre as missões jesuíticas aqui no nosso estado. E ele é diretor também do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, então agora está atuando ativamente na parte de gestão cultural aqui do estado. Vamos aguardar o Zeca entrar aqui na live, esperar as pessoas chegarem para em seguida poder começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, para a história do estado do Rio Grande do Sul, para a história do Brasil como um todo, que foi a campanha da legalidade, encabeçada pelo Leonel Brizola, que contou com a população gaúcha. Então vocês que não conhecem, para quem não conhece, vai saber um pouco mais sobre o que foi a legalidade. Falaremos também sobre os desafios da produção cultural no estado do Rio Grande do Sul e outros assuntos que podem aparecer, né? Então, eu vou aguardar o Zeca Brito entrar na live. Em seguida, nós iniciaremos a nossa conversa. Enquanto isso, quero dizer que nós estamos já começando a organizar a campanha, né, para pré-candidatura a vereador. Ainda é pré-candidatura até o dia 28. Várias lives acontecerão com o objetivo de pensar a cidade de Porto Alegre, principalmente as questões relacionadas à educação e à cultura, e também lives para falar de assuntos mais amplos, como o pensamento de Darcy Ribeiro, como alguns acontecimentos históricos, né? Afinal de contas, eu sou professor de história, então é uma pré-candidatura bem autêntica, que está vindo com o apoio de uma galera muito especial que tem contribuindo e construído junto comigo. Vamos ver. Ainda não entrou o Zeca. Vou aguardar mais um pouquinho. Fran está na área, o Arthur, a Fernanda, o Rodrigo, a Gabi, minha cunhada, o Rodrigo Severo, lá de Floripa, o papai do ano, né? Agora meu pai está na live, Alfredo, a galera tá entrando devagarinho ainda. Buenas. Vamos ver. Estou aguardando aqui o Zeca Brito entrar. Minha mãe entrou na live. Que bom contar com a família, meu pai, meu primo. A gente tem que começar com o apoio da família, né, galera? Senão fica difícil. Vamos ver. Ainda não entrou o Zeca. Galera, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Talvez ele esteja com alguma dificuldade para entrar aí. Vamos ver. Onde está o nosso Zeca Brito? Vou esperar mais um pouquinho aqui. Qualquer coisa eu vou ver com ele se aconteceu alguma coisa, está tudo bem. Qualquer coisa a gente começa um pouquinho depois, não tem problema. Vamos lá. Dudu Sartori entrou. Gente, enquanto isso, então, vamos ver aí, vou dar mais uns minutinhos, ver se o Zeca vai aparecer. Acredito que ele tenha algum contratempo. Mas se tiver que atrasar, a gente atrasa, não tem problema. Vou pedir um pouquinho a paciência de vocês. Já quero também dizer para quem está aqui, a maioria das pessoas que estão aqui já participa do... entrou o homem, entrou o nosso convidado especial, legal. Então tá.
Deixa eu acenar para ele aqui. Maravilha, Zeca. Vou te convidar aqui, querido. Ele entrou. Uhul! Visualizar. Fazer uma transmissão. Oi, Pedro. E aí, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo Desculpa a bem. Quero demora, te... tava com a internet aqui complicada. Sem problema. Eu imaginei que tu ia entrar em breve. Zeca, primeiro quero te agradecer assim pela atenção que tu me deu para a gente marcar essa conversa. Dizer que eu fiquei assim surpreso com a forma solícita que tu me atendeu, que a gente conversou. Muito legal, alguém que está ocupando um espaço assim de gestão pública, parar, né, dentro das suas atividades, escutar a pessoa e tal. Então, para mim, isso tem um significado muito grande e fiquei bem feliz assim para poder estar aqui, bater esse papo contigo. Fiquei bem contente mesmo. Acho isso um exemplo. Então, Poxa, te eu agradeço, que te viu? agradeço, Pedro. Me lembro de a gente se conheceu, acho que foi em 2019, quando eu estava lançando Legalidade, né? Isso E aí. tu lá no movimento estudantil. E acho que também é muito importante a gente, na construção da sociedade, dedicar tempo ao diálogo, né? Às conversas, aos encontros. Não adianta, não se faz gestão pública, nem política pública sem ouvir as pessoas, sem saber o que está acontecendo, né? Quais são as demandas reais da realidade, né, humana. Legal, maravilha. A gente conversando pelo WhatsApp já vi que a gente tem alguns pontos em comuns, né? Eu sou filho de artistas plásticos, a Tina Felice, que hoje em dia está mais concentrada nas pinturas, nos quadros que ela desenvolve, mas ela também faz esculturas, enfim. E o meu pai também trabalha principalmente com bustos e escultura plástica em geral, né? Então, eu queria que tu queria te pedir para tu falar um pouquinho da tua trajetória, assim, com o cinema. Eu sei que tu é de uma família de artistas, então se tu puder te apresentar para as pessoas que estão acompanhando aqui, e como que tu chegou no cinema, como que foi tua trajetória até aqui. Pedro, eu muito cedo frequentei um lugar chamado Centro de Desenvolvimento da Expressão, CDE. Existe até hoje em Porto Alegre, hoje está lá na Casa de Cultura. Mas existia no interior do estado, né? Eu frequentei em Bagé, no Centro de Desenvolvimento de Expressão, quando criança ainda. E acho que o CDE e a experiência da educação artística muito cedo foi muito importante para eu resolver escolher um caminho de profissão ligado à arte, né? A minha mãe é atriz e arte educadora, meu pai é ator, também é artista visual. Então, é claro que isso está no ambiente familiar que me motivou, né, a ter como referência mesmo de a arte como um caminho para me profissionalizar, para buscar uma maneira de sobreviver a partir de uma linguagem artística ou das linguagens artísticas, né? Mas eu acho que isso está na raiz, assim, na escola, de poder ter a oportunidade de estudar gravura. Estudei gravura muito cedo, estudei... Acho que é muito importante ofertar para a criança as múltiplas linguagens, né? E aí a gente vai descobrindo na folha em branco, com os pincéis, com a argila, com aquilo que se dá como instrumentalização para a feitura dos artefatos artísticos, a gente vai descobrindo habilidades, vai descobrindo linguagens, vai... ou das artes visuais, os artistas que está da vida, da sociedade, da humanidade. Mas eu tô falando isso porque eu ganhei uma câmera um dia também. Acho que tem tudo a ver com a minha escolha de ser cineasta, o fato de ter, Tá deu tido uma contato com uma travada câmera. aqui. Deu uma travadinha, não sei se... Bom, mas, enfim, deu uma travada, mas voltou agora estabilizou. A gente tava acompanhando ali que estava falando da expressão na escola e tal. Mas não sei se foi para mim ou se foi para todo mundo que deu uma travadinha. Mas, enfim, estabilizou agora. Deixa eu te perguntar. Tu, então, além da parte do audiovisual, tu tem tua caminhada como ator e teve contato com a arte plástica. Tu estava comentando e Sim. deu uma travada quando tu estava falando disso.
Sim, sim. Inclusive eu fiz faculdade de artes visuais na URGS, né? Eu ia fazer em ênfase em gravura, em estilo gravura. Depois, na metade do curso, eu migrei para a história da arte. E fiz cinema na Unicinos, meio que em paralelo. Como era particular, eu fiz, né? Fiz em bastante tempo, assim, fui fazendo. Sim. E acabei que em 8 anos eu fiz as duas universidades, mas eu quase jubilei nas duas, né? Eu no Sinos acabei fumar rápido. Mas fiz que eu senti a questão da complementação. Acho que as artes visuais, o curso de artes visuais da URGS é muito rico, né? No sentido das várias manifestações artísticas e da teoria. É um curso muito ligado à história da arte, a questões teóricas que são valiosas, né, para o artista. No audiovisual, muito valiosas. O curso da Unicinos, que é o curso que eu fiz de realização audiovisual, foi o primeiro curso superior do Rio Grande do Sul. A primeira turma foi em 2013, a minha turma é a turma de 2014, a segunda turma. E é um curso... Hoje em dia nós temos o curso da PUC também, tem a UFPEL, tem um curso federal muito bom de cinema. Mas eu fui fazer cinema porque eu fazia várias artes e eu queria encontrar uma maneira de não abandonar nenhuma delas. E o cinema Sim. foi a linguagem que eu encontrei para seguir com a literatura, para seguir com as artes dramáticas, para ter a visualidade das artes visuais. E também, de alguma maneira, as artes visuais, que era o que eu tinha escolhido ali no início como profissão, elas são muito trabalhosas, assim, fisicamente trabalhosas. E eu acho que o cinema, quando eu escolhi a transição assim da gravura para a câmera, foi também por um certo comodismo assim que a imagem, o audiovisual me apresentaram naquele momento, assim, de lidar mais com a reflexão, com o conceito das coisas, com o planejamento daquilo que eu vou fazer, e aí, em equipe, em grupo, realizar, fazer a produção simbólica mesmo, né? O audiovisual ele possibilita isso, ele junta todas as artes. Então, tá lá o roteirista, tá lá o que escreve, tá lá o diretor de arte que vai pensar na visualidade, na plástica, né, nos figurinos, tá lá o figurinista, tá lá o fotógrafo, então tá lá a linguagem visual mesmo, da fotografia, os cânones que vêm da pintura e que resultam na fotografia, então a maneira de iluminar, a maneira de enquadrar, o enquadramento, a perspectiva, que vem lá da Renascença, que chegou na pintura e chega na fotografia, que vai resultar nesse instrumento óptico, que é a câmera. Então, o cinema ele junta todos esses elementos, essas linguagens artísticas, e fazer audiovisual é lidar com isso, com esse malabarismo. É um pouco também, se aproxima da ópera, né? Tem Não fica preso numa caixinha, né? Muito legal, porque tu conecta todos as tuas experiências em uma atividade ampla, né? E agora, assim, eu não sabia que tu tinha feito História da Arte, não sei se chegou a concluir História da Arte, mas isso me deu, assim, um sentido, porque teve algumas entrevistas tuas que eu vi que eu percebi que tu entende profundamente da história do Estado aqui, às vezes parecia até um historiador falando. Com certeza, assuntos como legalidade e até a questão das missões aqui, tu te aprofundou muito mais que pessoas da história mesmo, da arte da história, inclusive para desenvolver, assim, uma análise de história oral, né? Porque eu estava assistindo o documentário 30 Povos e a história oral é um documento mesmo, assim, para poder até desenvolver trabalhos acadêmicos da área da história, né? Aquela liderança indígena, Guarani, que é jovem, assim, não lembro o nome dele, mas que ele fala da perspectiva do indígena, a relação que ele tem com aqueles acontecimentos históricos que marcaram ali a Guerra Guaranítica e com a religiosidade jesuítica que tinha naquela região, que ele fala, não, aquilo ali não pertence à cultura do meu povo. E é muito interessante também como isso que tu falava, que relaciona as áreas, né? Então, eu percebo tu tem aí os dois trabalhos recentes que falam da história do Rio Grande do Sul e que auxiliam muito até para o trabalho pedagógico nas escolas, enfim. Então, é legal essa relação, né? E trazendo já esse assunto dos teus trabalhos, eu queria te perguntar, assim,
eu já ouvi algumas coisas a respeito disso, né? Eu sei que teu pai plantou a sementinha para tu desenvolver ali o roteiro do filme da legalidade e tal, mas eu queria que tu falasse um pouquinho do filme da legalidade e da importância desse filme para a memória aqui do estado do Rio Grande do Sul, e tu comenta que é uma resposta a famílias de pessoas que participaram desse movimento, de pessoas que sofreram na ditadura militar depois. Então, a pergunta assim, é essa, né? Qual a importância desse filme e quais foram os desafios para fazer esse filme? Pois é, Pedro. Queria, antes de responder a tua pergunta, voltar na questão anterior, que é o seguinte, a questão da estrutura acadêmica, ela é muito, às vezes ela resulta numa estrutura fílmica também. Depois a gente volta nesse assunto, porque acho que o 30 Povos, o Grupo de Bagé, o Glauco do Brasil... Pode seguir nesse assunto. Não, são filmes que eu devo muito à academia, ao pensamento do filme. É um filme meio tese, assim, ele é estruturado como uma tese. Ele tem uma introdução, ele é capitular, ele tem uma conclusão. E no Legalidade, no próprio Legalidade, o final do Legalidade termina com uma bibliografia lá de vários livros, assim como uma tese ele foi buscar na literatura, na história escrita, né? E eu acho que... E aí eu respondendo ao Legalidade, por que fazer esse filme, eu acho que é um filme que a história escrita, de alguma maneira, havia já trabalhado e respondido vários questionamentos, mas havia uma lacuna emocional muito grande, né? Que é essa que toca também na história oral, que é o lado da história que a história oficial não conta, ou que se contar vai desagradar tais e tais elementos, e aí leva muitos anos para que se conte. E aí essas histórias vão ficando entaladas na garganta das pessoas, elas vão ficando guardadas. E aí vem uma geração, e aí o avô conta para o neto que aquilo aconteceu, mas o neto nunca vê no livro escolar aquilo sendo contado. Então é um pouco respondendo a essas pessoas que foram torturadas, que foram exiladas, que morreram por estar construindo uma ideia de democracia, de constituição, né? E uma outra coisa que tu falou, que é a questão da pesquisa e da história, do interesse pela história. Eu sou profundamente conhecedor dos temas que eu pesquiso, mas eu tenho muita curiosidade e muitas lacunas de conhecimento. E aí o que acontece? Como a gente fica, às vezes, muito tempo em volta daquele assunto, a gente sabe bastante daquele recorte, daquele lado da história. Uma história vai nos levando a outra, né? A outras. Acho que os meus filmes, eles têm elos assim, que se ligam. Eu fiz um filme sobre meu primeiro filme chamou O Guri, era um filme que eu precisava falar sobre raízes culturais, está lá a questão latina presente, que eu vou voltar agora no 30 Povos, é um filme muito latino e religioso também. E O Guri era um filme muito religioso, uma carga do pecado, das questões morais, assim, que estão permeando a nossa sociedade, nossos valores. Eu queria expurgar isso no filme. Aí eu fiz um filme chamado Glauco do Brasil, que é um filme que se liga com legalidade, se liga com o Tarso de Castro, no sentido de ser um filme sobre a importância da democracia para a expressão artística, para a criação, e é sobre um pintor que, no auge da ditadura militar, através da sua pintura, vai denunciar todo o sistema político e as opressões com metáforas e questões, né, que colocavam a vida dele em risco, inclusive. E esse filme se liga com o meu filme seguinte, que é o Grupo de Bagé, que é um filme que é um desdobramento de um período da vida desse pintor. E o Grupo de Bagé, que é um filme sobre os anos 60, se liga com o Tarso de Castro, que é um filme que se liga com Legalidade, porque o Tarso era um personagem que estava lá nos porões junto com a Legalidade. E foi um personagem que nos leva aos anos 70. Então, assim, a maneira como eu estudei a história, ela sempre é através de alguns episódios, de alguns personagens que estão ali nos meus filmes. Então, um personagem vai me levando a outro, né? Então, saber que o Tarso era muito apaixonado pelo Brizola e que o Brizola era muito apaixonado pelo Tarso faz com que tenha sentido eu ter feito um filme sobre o Brizola e um filme sobre o Tarso, né? E o Brasil dos anos 70 é o mesmo Brasil que o Glauco pintou na pintura dele. E o Glauco é um personagem que eu vou voltar num outro filme que é o Grupo de Bagé e tal. Eu acho que o meu filme 30 Povos vai virando uma grande confusão, né, Pedro? Mas no fundo são as mesmas questões que a gente está respondendo. Foi tudo muito natural que foi se desenvolvendo, né? Acredito. Você tinha essa intenção de fazer uma coisa vinculada para outra, lá no início da tua trajetória. Não é nada intencional. Inclusive, a gente só consegue ter essa compreensão depois que faz.
Então eu consigo falar sobre isso com certo distanciamento, porque eu, né, já fiz há algum tempo, então consigo olhar para trás e ver eles como como um elo que leva ao outro, né? Tu assistiu um pedaço aí do 30 Povos, que é um filme que para mim se liga muito com legalidade. Não é evidente, às vezes não é tão aparente, tem alguns símbolos ali. São Miguel das Missões, a Catedral de São Miguel das Missões, ela tá lá no Legalidade e ela, de alguma maneira, me ajuda a levar o filme para um passado espanhol e o Rio Grande do Sul para um passado que é o passado do caudilho, que eu quero chegar, né, que é a ideia do Brizola, mas que também é um passado barroco. É um passado que se liga com São Borja. Tá aí no 30 Povos, a gente vai entender como São Borja é importante e como Getúlio, por ser de São Borja, sabia da importância do barroco, e é ele que vai criar lá o Museu Lúcio Costa, em São Miguel das Missões, com o estatuário do barroco jesuítico Guarani. É o Getúlio que dá, né, uma ordem, um decreto para que o funcionário do museu pudesse requisitar das famílias do Rio Grande do Sul, quem tinha peças religiosas que tinham sido construídas naquele período, ele requisita, ele dá essa autorização, né, para que esse museu fosse composto. E o Getúlio é a raiz do Brizola, não tem como pensar o trabalhismo brasileiro, nem o movimento da legalidade, sem pensar o Getúlio, sem pensar o suicídio do Getúlio, sem pensar as reformas trabalhistas. E aí o Getúlio se liga com o Jango, e o Jango se liga com a legalidade mesmo, né? É um personagem que está ali costurando a intenção da legalidade. E o Jango e o Getúlio são personagens da onde? De São Borja. E São Borja Relacionado, né? Tá tudo ligado. São Borja foi um dos 7 povos, mas vale falar que não participou da Guerra Jesuítica Guarani. É lá que acontece, inclusive, o julgamento do Sepete Araju. E São Borja foi uma cidade que, durante 150 anos, eu vivo dizendo isso, praticou a reforma agrária, praticou a educação para meninos e meninas dos 7 aos 14. Tudo isso que depois vai estar germinando na ideia aí do Jean Goulart, quando vai fazer as reformas em 64, né, em 63, as reformas de base. Sim. É uma a coisa história que tu é professor de história, né, Pedro? Sabe como a história ela vai se repetindo, né? Às vezes, né? Melhor, às vezes pior, mas ela se adaptam, mas que mostram um determinado padrão, né? E uma coisa que tu falou em outras entrevistas que eu vi que eu achei muito legal, porque eu vi que tiveram críticas falando em relação ao triângulo amoroso que existe no filme, né? Porque falaram, eu vi algumas críticas falando, mas aí acabou romantizando um acontecimento histórico. E aí tu fala da alfabetização popular para justamente ter uma ferramenta para trazer um acontecimento histórico para justamente ser atrativo para as pessoas entenderem aquilo. Por isso o convite a Cléo Pires, por isso aquele triângulo amoroso. E eu achei muito legal essa abordagem também, porque isso faz parte do imaginário da população brasileira como um todo, e também para pensar a questão da humanidade das pessoas que viveram aquele período da legalidade, né? Porque eram pessoas como nós, que tinham seus objetivos pessoais, que tinham suas relações, que tinham as suas paixões. Às vezes a gente pensa a história com os indivíduos muito distantes, né, de nós, assim. E na verdade são pessoas como nós. Uma coisa que eu achei também muito interessante é que no 30 Povos nem se fala, né, mas porque tu dá muito espaço ali para a questão da voz ativa dos indígenas, contando através da perspectiva deles a questão de toda a tradição, enfim. Mas no filme da legalidade também aparece lá aquele personagem, até anotei o nome para não esquecer aqui, o Luiz Carlos, né? Que é um professor, enfim, que estava lá. Isso. E então é interessante essa abordagem. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão da alfabetização que tu comenta, e o que a gente pode fazer assim aqui no estado, a gente, para falar um pouquinho de gestão cultural e tal, aqui no estado, o que a gente pode fazer, qual o movimento que precisa ser feito para tornar o audiovisual mais acessível, principalmente para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que hoje têm menos condições aquisitivas para poder ter acesso à cultura. Claro. E aí já vai um pouquinho dentro do teu trabalho, né, no Instituto de Cinema.
Sim, sim. Pedro, a questão da alfabetização popular, eu acho que ela é chave, né, para a gente pensar a política pública também. E eu penso muito na minha cinematografia quando compreendi assim, o papel que ela pode ter como potência mesmo. Isso me leva a... Não é nada novo, né, Pedro? Se a gente for pensar, até eu venho de uma cidade chamada Bagé, que é uma cidade que tem uma tradição na gravura, nas artes gráficas, na xilogravura principalmente. E isso já nos anos 40, nos anos 50, com uma percepção assim da desigualdade social, com tudo aquilo que um certo modelo desenvolvimentista que vem por terra com a Segunda Guerra Mundial, e que a gente, como sociedade, passa a repensar, né, qual é o papel da própria ideia de progresso. Surgem ali nos anos 50 uma série de movimentos, e aí um deles é o realismo socialista, que o grupo de Bagé, que são esses artistas aqui da minha cidade, fizeram parte, que pensaram o papel da arte no sentido da construção e do lugar que ela tem na construção da sociedade, né? De ter um olhar crítico sobre as desigualdades sociais, de poder contribuir como denúncia, né, das mazelas e daquilo que deve ser combatido, principalmente na engrenagem do trabalho, né, Pedro? Então, eu acho que quando a gente está lidando com um elemento como é o audiovisual, que se aproxima da cultura de massa, né, que é um elemento, uma linguagem muito facilmente apropriada aí pelas grandes redes de telecomunicação, está aí na mão de todo mundo pelos celulares, está aí no streaming, o artista ele tem que ter uma certa consciência, o criador, que a serviço de que cultura, de que transformação social ele está trabalhando, ele está produzindo, né? E é o momento que a gente precisa pensar nisso, principalmente com toda a paralisação da produção, da maneira como ela vinha sendo feita, com certo protecionismo do Estado. Hoje a gente não vê por parte do governo, na instância federativa, federal, no caso, a vivacidade que o fomento no audiovisual tinha alguns anos atrás. A própria Agência Nacional de Cinema, o que ela significou para a produção cultural brasileira e como ela está estagnada hoje em dia. Então, digo isso porque o artista precisa ter essa consciência, né, de que quando a gente consegue produzir com recursos, né, a produção simbólica, ela tem que ajudar a melhorar a sociedade, ela tem que ter algum sentido transformador. E aí essa questão da alfabetização, nesse filme específico, que é o Legalidade, é um filme que fiz outros filmes bem diferentes do Legalidade, fiz filme de comédia, fiz filme documentário sobre um tema pontual, por exemplo, o caso do Grupo de Bagé, que é sobre um episódio, sobre um movimento artístico, um filme que interessa muito ao nicho de espectador, que gosta de documentário, que gosta de artes visuais. Mas o Legalidade é um filme que eu senti que eu tinha um compromisso histórico um pouco maior, Pedro, que eu precisava, com ele, e tendo a oportunidade de fazê-lo, comunicar o maior número de pessoas possível aquela história, porque ela não foi contada. Porque, diferente de outros nichos estéticos, por exemplo, da música, existem muitos documentários, muitos filmes sobre música, né, sobre música brasileira, ou sobre literatura. Agora, este episódio da política brasileira, ele não foi contado, ele foi sistematicamente tirado de circulação, tirado do assunto. Então, eu tinha a preocupação, claro que isso também é algo, talvez, que o tempo desconstrua, né? Daqui a pouco vão existir outros filmes sobre o episódio da Legalidade, e aí vão me mostrar que, nossa, eu poderia ter escolhido um caminho menos abrangente, mas eu escolhi um caminho que me parecia o mais democrático possível, no sentido de linguagem, assim, qual é a linguagem Ligar as pessoas. e as pessoas... É a questão da alfabetização popular, que as pessoas têm acesso diariamente, né? Que elementos simbólicos da cultura de massa eu posso utilizar para ajudar a trabalhar essa história, que é uma história cheia de elementos históricos complexos, com visões de mundo, né, que se sobrepõem, que tem um grau de risco aí, de investigação, né, de trazer elementos que até então não foram contados. E eu preciso que isso seja agradável, palatável, que seja sensorial, que haja um envolvimento hiperestésico,
E o cinema, ele é uma linguagem muito envolvente, né, em alguns casos. Claro que dentro do cinema, assim como no teatro, Pedro, no teatro a gente tem duas escolas muito claras, né? A escola do Stanislavski, que é aquela escola invisível, o ator está lá interpretando, a história está acontecendo, e existe uma quarta parede, né? E a escola do Brecht, do Bertolt Brecht, que quebra essa quarta parede, que é um espetáculo que está toda hora dizendo, isso aqui é um espetáculo, espectador, né? Tem uma visão crítica, olha só o que está acontecendo aqui no palco, vamos julgar, vamos pensar nisso. E o cinema também pode ser assim, existem cinemas, existem maneiras de se fazer, né, o cinema mais políticas, às vezes, que se distanciam, que dizem, olha, daqui a pouco paro, tudo isso aqui é um filme, né? E como é que a gente resolve esse problema real na sociedade? E no caso do Legalidade, eu acho que ele é um filme que ele não tem essa preocupação, ele tem uma preocupação política brechtiana, mas ele não é Stanislavski, no sentido dele embarcar nesse sonho. O espectador vai embarcar nesse sonho, vai viver esse romance, essa aventura. E aí, no subtexto, no subconsciente, ele vai aprender história. Um pouquinho de história ele vai aprender. Mas a ideia não é que ele sente para aprender história, e sim que ele se apaixone junto, que ele viva, que ele aprenda a história vivendo uma história com E, né? Não a história com H. Que a história com H vem a partir de uma história com E. Que é como, por exemplo, o Érico Veríssimo fez para contar a história do Rio Grande do Sul no Tempo e o Vento. Então ele criou personagens fictícios, ele coloca a Bibiana e o Capitão Rodrigo cheio de desejos, vivendo as emoções, os prazeres, a carne, o beijo, para contar a história das guerras, do que acontecia, dos tratados, dos povos, dos colonizadores. Então, eu acho que é um pouco como um romance histórico. O filme ele se apropria dessa linguagem popular, da cultura de massa também, para falar de uma história que é pesada, que é complicada, que é cheia de dor, de tortura, de morte, né, Pedro? Sim, mas isso aparece também. É legal, é muito legal poder estar falando, ter assistido o filme. Eu tive a oportunidade de ir na estreia do filme, na pré-estreia aqui em Porto Alegre, que foi no Teatro São Pedro, e assisti o filme do lado de um amigo meu que participou, que é o Luizão, o Luiz Frank. E teve um momento, assim, que tinha muita gente do PDT lá, né? E teve um momento que se canta no filme o hino da legalidade e toda a plateia começou a cantar junto. Cara, só de lembrar aquilo dá um arrepio, né? Mas essa questão que tu estava falando, assim, do Tempo e o Vento, que ele trabalha a história do Rio Grande do Sul de uma forma, assim, muito bonita, tendo um romance e sendo um documento histórico ao mesmo tempo. Porque os personagens, eles representam, no Tempo e o Vento, principalmente lá naquela parte do capítulo da Ana Terra, né? Que representa lá o indígena, representa os lagunenses, cada personagem tem uma representatividade. E quando eu fiz a disciplina de História do Rio Grande do Sul, já, alguns anos atrás, com uma professora muito especial na minha caminhada, que é a Carla Rodegueiro, foi leitura obrigatória. E ela explicou, eu gosto de trabalhar literatura com história, e na época que esse livro foi escrito, ele era o melhor documento histórico para falar da história do Rio Grande do Sul, mesmo sendo um romance. Então, por que não no cinema também isso, né? Interessante de pensar, porque o Érico Veríssimo é um clássico, aí ok, beleza. Mas por que não pensar isso no cinema hoje em dia também? Muito legal. E para mim poder ter assistido o filme e depois te ouvir falando, vendo as tuas entrevistas, batendo um papo contigo, então perceber essas coisas assim é muito legal, assim, muito, muito interessante. Pedro, o Érico, deixa eu te falar um negócio. A questão do Tempo e o Vento na minha vida é muito presente. Assim, eu fui assistente de direção da última versão do filme do Tempo e o Vento, da direção do Jaime Monjardim. Fui segundo assistente e tive a alegria de trabalhar na composição do elenco, né, nas escolhas, na direção da figuração, na escolha da cenografia também, das locações. Trabalhei com o Luiz Frank. Luiz Frank fazia dono do bolicho lá, que o Capitão Rodrigo ia comer linguiça. Luiz Frank, que depois está no elenco do Legalidade, que tu assistiu o filme. E o meu último filme, 30 Povos, eu vou te falar um negócio, porque as coisas se ligam, né? O 30 Povos, a última imagem do filme é um filme sobre
o legado dos jesuítas, né, o encontro de colonizador e nativo, e o processo de colonização que resultou em artefato, né, em estatuário, em arquitetura, em coisas que estão aí, a Igreja de São Miguel das Missões, e em elementos culturais, né, o elemento do mate, da cultura, né, o idioma, Guarani, as palavras que a gente usa e tal. Bom, mas o primeiro capítulo do Érico Veríssimo, No Tempo e o Vento, ele se chama A Fonte, e é sobre lá São Miguel, sobre as missões. Começa ali o Pedro Missioneiro, a raiz do Pedro Missioneiro, que no segundo capítulo, que é o Ana Terra, vai conhecer a Ana Terra. Né? Então, mas quando o Pedro Missioneiro nasce, ele é um bebezinho lá, indígena, que vai ser educado lá pelo Padre Alonso, se não me engano, na fonte. E por que o capítulo 1 do Érico Veríssimo se chama A Fonte? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí eu vou chegar também no Leonardo Machado, que é o ator do meu filme do Legalidade, o Brizola. O Leonardo Machado tinha uma frase que eu, no dia da estreia em Gramado, eu fiz questão de falar, que é que essa fonte nunca seque. Quando ele falava de arte, de cultura, de cinema, ele sempre dizia isso, que essa fonte nunca seque. E é uma expressão popular que o Léo trazia no seu subconsciente, mas não é à toa que o Léo trazia essa expressão popular, e não é à toa que o Leonardo Machado fez o Brizola, porque está tudo ligado, né? É tudo de trás para frente, né, Pedro? Porque, assim, quando esse território ele vai existir lá em 1600, quando começam a chegar os espanhóis, o território já existia aqui há milênios, estavam aqui os indígenas. Mas quando vem chegar o espanhol, e ele vai lá pelo porto de Santo Isidro, que é hoje São Nicolau, cidade de São Nicolau, cidade mais antiga do Rio Grande do Sul. Quando ele atravessa ali o Rio Uruguai e ele vai fundar os primeiros povoados, quais foram os lugares que eles escolheram para fazer esses povoados? Lugares que tinham fontes, vertentes de água pura. Então era a partir de uma fonte que nascia um povoado. Então o nosso estado e as primeiros 13 povoados, porque a gente fala dos 7 povos nas missões, que é o que fica do lado de cá. No primeiro ciclo de povoamento eram 13 povoados. Aí teve uma guerra lá com outras tribos, que não eram os guaranis e tal. Esses povoados foram abandonados, né? O padre Roque Gonzalez morre e o coração dele fica falando, tá até hoje falando lá em Ascensión. Depois, 20 anos depois, é que vem o segundo ciclo que se fundam os 7 povos das missões. Pedro, se hoje tu fores a São Miguel das Missões, que é uma cidade, uma jovem cidade que se emancipou há alguns anos, há poucos anos, mas que tem ali na sua raiz 400 anos de história, porque está lá o sítio arqueológico de São Miguel, tu vais ver aquela grande fachada que é símbolo do Rio Grande do Sul, da catedral, né, construída pelo Brassanelli, e ao fundo desse sítio arqueológico, tu vai seguir uma rua que vai dizer assim, Fonte Jesuítica Guarani. E lá, escondidinho no meio de uma praça, fechado, tu desce uma ladeirinha, e lá tá a fonte, que é um anjinho barroco, um artefato de pedra, vertendo água até hoje, Pedro. Até hoje... Eu já tive lá e não sabia disso. É pouco conhecido, mas ela tá lá. Estão lá, são 3 anjinhos. Se tu olhar o filme até o final, tu vai ver que a última imagem do meu filme é essa fonte. Não é à toa que o Érico batiza o capítulo 1 do livro dele, O Tempo e o Vento, de A Fonte. E a fonte, foi graças a uma fonte que foi possível existir São Borja, que foi possível existir Getúlio, Jango. Foi graças à fonte que a gente tem tudo isso. Então, a fonte ela é um elemento que costura a nossa cultura também. É muito, muito legal. Por trás, às vezes, por trás de um simples título tem todo, né, uma história, né? Muito legal. Muito legal. Zeca, eu quero trazer um assunto aqui mais relacionado com algo que a gente estava falando lá no início da conversa, porque eu estava te ouvindo falar e pensando aqui. Tu teve acesso àquele espaço de expressão que tu estava comentando, né? Tu teve acesso ao teatro, à expressão artística desde jovem, e hoje em dia tu é uma pessoa que tem uma produção bem grande na parte do audiovisual, e isso gera todo um movimento econômico, né? Então, gera emprego para as pessoas,
que são dessa área da cultura, e tudo isso porque foi plantada aquela sementinha quando tu era jovem, né, e tu viu que tinha um mercado para isso, claro, com teus pais incentivando também, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho assim sobre a questão da movimentação econômica que a cultura traz, porque tem muita gente assim que pensa que a cultura às vezes é perda de tempo, que não tem, né, resultados econômicos. Tem gente que quer falar de economia e acha que a cultura não contribui para isso. Então, quando tem algum problema, por exemplo, mais amplo, a primeira coisa que se corta é a cultura, né? E como que a educação trazendo assim mais espaço para as artes cênicas, para as artes visuais, como um todo, como que isso pode contribuir para o desenvolvimento assim do indivíduo e também até para abrir mais espaço para um nicho econômico também, né? Porque isso é fundamental, né, de se pensar. Eu estava conversando aqui antes dessa live com uma amiga minha, Ju Luzardo, e a gente, porque um dos projetos que eu tenho da pré-candidatura que eu estou trabalhando, né, aqui para Porto Alegre, é de tornar obrigatório nas escolas de ensino fundamental o ensino opcional ou de música ou de teatro, né? Só que já tem uma lei federal que foi aprovada há 4 anos atrás que torna obrigatório. Só que a gente vê que tem várias leis que são aplicadas e que passam e que não acontece, né? E até chegar no Ministério Público para fazer uma fiscalização e tal. Então, queria que como é que a gente pode trazer essa vinculação, assim, sabe? De desde a escola já trazer assim uma vivência para as crianças e como que isso pode trazer um impacto positivo para a economia. Sim. Pedro, eu tenho pensado, eu uso muito uma definição de cultura que é resultado do próprio apogeu cultural brasileiro ali com o ministro Gilberto Gil, que é esse conceito da gente pensar a cultura em 3 eixos, que são absolutamente complementares, um não sobrevive sem o outro, né? E passam pela economia, pela questão da economia da cultura também. A cultura ela tem uma dimensão simbólica, que é a primeira que a gente tem conhecimento, tem ideia quando pensa, né? Que são as obras de arte, que são as coisas que são feitas, os artefatos, os discos, as peças de teatro, os filmes, as músicas, as esculturas, essa dimensão simbólica, né? Essa dimensão simbólica, ela precisa do fomento, né? De que se dê mecanismo para ela existir. Ela tem uma dimensão humana, cidadã, digamos assim, que ela é humana, territorial, social. Para a gente pensar a dimensão cidadã, a gente tem que pensar esses 3 eixos. O eixo humano e todas as complexidades, né, da questão humana. E aí a gente pensa gênero, a gente pensa raça, a gente pensa todas as desigualdades que estão por trás da estrutura da sociedade como toda, ela precisa ser social, então a gente precisa pensar a cultura como um elemento social e a gente precisa pensar a cultura sobre a ótica territorial, né? Então, ela vem de um território, então não dá para pensar a cultura como algo centralizado ou que sai só de um lugar, ela vem de todos os lugares, né? E aí, a terceira dimensão seria a dimensão econômica, né? Para poder ter a produção simbólica, para ela poder ser humana, territorial e social, ela precisa ter, ela faz parte de uma engrenagem econômica, né? De geração de emprego, de renda, de fluxo, de caixa, de oferta, de procura, de mercado. E aí essa dimensão é que a gente, aí como um todo no Brasil, está muito ainda engatinhando, entendendo, regulamentando, porque ela passa pelo Estado, isso é certo, Pedro. Por regulamentação, por legislação. Não é à toa que países muito desenvolvidos, como o Reino Unido, por exemplo, acho que a produção cultural corresponde ao segundo produto do PIB, o terceiro, algo assim, os Estados Unidos também, mas porque são países que se deram conta dessa dimensão econômica lá atrás. E também não fazem muita questão que os países periféricos em desenvolvimento caminhem por terem o mesmo exemplo, porque quanto mais a gente caminhar e tiver legislação que proteja a nossa produção,
o mercado para eles não vai ser tão bom quanto é agora, porque não tem legislação nenhuma. Então, aqui eles fazem o que querem aqui no nosso território. Então, esse é um grande problema. No caso do audiovisual, a gente vive um dilema muito grande. A gente precisa regulamentar, por exemplo, o streaming, né? Essa produção on demand que existe aí, que movimenta milhões no Brasil e que não tem nenhum regramento que garanta uma produção simbólica, territorial, social e humana, né? A produção, por exemplo, das grandes empresas, ela se concentra hoje em Rio e São Paulo, dessas empresas de streaming, dessas multinacionais. Não há um regramento da produção audiovisual brasileira que garanta, por exemplo, que o Rio Grande do Sul tenha a sua porcentagem de participação, né, como produção simbólica nesse território. O Rio Grande do Sul tem como livre mercado, se um produtor fizer um projeto, for lá bater na porta, mas não há nenhuma garantia que o território não tem nenhuma garantia. Produção simbólica desse território. Então a gente precisa pensar isso, levo para as outras áreas da artística, não só para o audiovisual. A gente precisa se pensar em legislações, em regramentos que fortaleçam essa produção. Da mesma maneira como a gente pensa a safra agrícola, a gente precisa pensar a safra simbólica. E aí, se a gente tem o arroz, a soja, o trigo com subsídios, se a gente tem questões de legislação, de isenção de imposto, de garantir um mercado, uma circulação para a produção primária, a gente precisa ter também para a produção artística. É a mesma coisa. Isso os países desenvolvidos sabem muito bem e cuidam disso. E no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul mais ainda, a produção cultural no Rio Grande do Sul, ela é muito significativa para a nossa economia. A economia da cultura, ela é tão importante quanto todo o setor da construção civil. Ela gera tanto emprego quanto a construção civil. A economia da cultura gera mais emprego que toda a indústria automobilística e que toda a indústria calçadista, que é uma referência para o estado do Rio Grande do Sul. A produção cultural emprega mais. E diferente de vários setores parecidos com o setor cultural, em termos de tamanho, o setor cultural é aquele que distribui melhor a renda, que concentra menos. Então, nós não tem o grande empresário ali, empregador. Não, geralmente são cadeias produtivas muito colaborativas, que o próprio regramento da legislação já impede a concentração de renda. Então, o proponente, no caso, ele tem acesso, sei lá, a 20%, 30%, diferente do construtor, né? Então, assim, é uma maneira muito eficaz de distribuir renda. E tem vários estudos que mostram que a cada R$ 1 investido em cultura, retorna R$ 1,50 em imposto, né? A cadeia ela gera tanto lucro, né? Ela possibilita tantos desdobramentos. Quando você faz um espetáculo na rua, você tem tantos empregos ali, ambulantes, segurança, o pessoal do banheiro químico, da iluminação. É tanta gente que se beneficia com aquela atividade, são tantos setores que o investimento público ele acaba retornando com esse grau de numérico, né? Cada R$ 1 investido retorna R$ 1,50 em imposto. Isso é a Fundação Getúlio Vargas, estudo científico, né? Da engrenagem cultural brasileira. Então, assim, a gente precisa tornar isso uma pauta não só do desenvolvimento social, mas econômico, né, Pedro? Ela está ali, são valores culturais e tal, mas se a gente não der atenção para o setor cultural, a gente vai estar prejudicando, sufocando a nossa economia. Então é uma questão de mercado. Assim, não entender isso é praticar o desemprego, é querer o não desenvolvimento, né, da sociedade como um todo. Porque a cadeia cultural está ligada a toda uma engrenagem de outras cadeias. Toda a estrutura que tem por trás para poder acontecer, né, a arte na prática. Isso que tu falava da cultura, assim, eu lembrei do meu avô, né? Meu avô, ele foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, e é um homem público também, foi prefeito de Uruguaiana e tal, Sanchotelli Felício, o nome dele. E o meu avô, ele era professor de sociologia, e quando eu comecei a dar aula, né, ele ficou muito feliz, porque era assim, seguindo os passos dele e tal. Eu também
tive a minha filha, eu tive o primeiro filho da mesma idade que ele, então a gente tinha algumas coisas em comum, assim. E o meu avô, ele uma vez me trouxe uma definição de cultura que eu achei muito boa, que eu uso em aula sempre que eu falo dele, né? Que ele me disse assim, meu filho, cultura é tudo aquilo que não é a natureza. Onde tem ação humana, seja no pensamento, seja na construção de um objeto, é cultura. E eu uso esse gancho assim para trazer. Olha só que legal, tem alguém falando que foi aluno do meu bullying. E eu uso esse gancho que ele falou assim para mim para trazer a questão da cultura popular também. Então eu gosto muito de falar sobre essas questões, assim, de falar que a manifestação humana é cultural. Existe cultura popular, existe a cultura acadêmica, erudita, existe a cultura de massa, mas ela está presente, né? Não, a cultura não é, às vezes as pessoas ligam um senso mais comum, assim, ligam cultura é com alguém lendo um livro, né? Tomando um café num lugar diferenciado e tal, mas ela está muito presente na nossa vida e a gente tem que assim, utilizar essas vivências culturais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais também das crianças dentro das escolas. Eu vejo assim, da minha própria trajetória, eu estudei minha vida inteira na escola, quase minha vida toda na escola pública, e teve um momento que eu estudei numa escola privada com bolsa, que lá eu tinha oficina de teatro com um professor, não, Rodrigo, oficina de teatro, voltou, deu uma pausa e voltou. Aquela oficina de teatro, para mim, era assim, o melhor momento. Eu queria ir para a escola porque tinha teatro naquele dia. E é pura expressão, e depois eu fui ver como isso contribuiu para a minha trajetória como professor. Depois eu voltei a fazer um curso de teatro na Casa de Teatro com Zé Adão Barbosa, para poder falar melhor em público, me sentir mais desinibido. Então, não é também só, a gente está falando da questão da economia e tal, mas é uma questão de desenvolvimento de habilidades que formam indivíduos que podem pensar e agir dentro do coletivo de uma forma mais inteligente, mais proativa, né? Então é fundamental assim ter vivências práticas significativas dentro da escola para que o ambiente escolar se torne mais atrativo, né? Isso é o que está assim me trazendo um sentimento forte para vir para. Eu sou professor e tenho um curso pré-vestibular também, mas eu sinto assim uma vontade de contribuir com as escolas públicas e tal, porque eu venho da escola pública, eu venho da universidade pública e eu dou muita palestra em escola. E me dói muito assim ir numa escola e ver às vezes que aquele é um ambiente que o aluno não quer estar. Ele não quer estar ali, porque primeiro às vezes parece uma prisão, a escola mal cuidada, né? Não tem nenhuma pintura bonita, o ambiente escolar precisa ser atrativo, né? Então, isso aí que a gente estava falando, de trazer para as escolas, eu acho assim, cara, é lindo, porque traz significado, traz expressão, né? E movimenta a economia, cara, porque tem gente que vai seguir. Eu não segui para a parte do teatro, né? Embora eu até pensei uma época em seguir, né, ser ator e tal, mas tu pega, por exemplo, tu é uma pessoa que teve acesso na escola, ou não sei se era dentro da escola, né? Mas olha só, tu desenvolveu toda a tua trajetória profissional dentro dessa área, movimenta a economia, e isso para mim é usar fatos para mostrar como é importante investir na cultura, cara. Porque tem assim, muita gente que não vale a pena, que não tem retorno, que é supérfluo, mas não faz a mínima ideia, né, do que tem por trás disso. Não, eu penso muito isso que você está dizendo. Eu acho que as pessoas precisam passar pela sensibilização artística não para virar artista. Eu acho que isso não é o objetivo, mas porque a arte nos faz perceber o mundo de uma maneira diferente. E eu acho que a gente, ao perceber, ao ter... por exemplo, quando você vai estudar desenho, o que é a disciplina de desenho, se não a observação, né, do que é a realidade? E aí, quando você vai observar a realidade, você vê como a realidade é estranha, como a vida é um mistério, que a gente explica ali com umas palavrinhas, mas assim, o que é, né?
uma mão, né, um nariz, uma boca, como o que é isso, né? E os artistas, eles estão ali, ou a experiência artística é essa experiência de tentar traduzir a realidade, tentar interpretar, não com a lógica, mas com aquilo que é sentimento, com aquilo que é emoção, que é sentido. E eu acho que as pessoas todas precisam passar pela sensibilização artística para todo o desenvolvimento cognitivo como um todo, para o desenvolvimento emocional, para serem pessoas com mais empatia, porque é muito isso, a capacidade de observar, de se colocar no lugar do outro, é o fluxo da arte, né? A dialética artística. E acho que é muito importante que a escola ela seja esse elemento de acesso, né? A tecnologia e a arte, aos mecanismos do fazer artístico e tal. E isso é importante que se tenha essa consciência que isso é político também, Pedro. Quando a gente fala em cultura, a gente é resultado, a sociedade é resultado de uma cultura política, né? A gente só tem, como tu bem falaste, como bem o teu avô definiu, contrário da natureza, e o contrário da natureza é a barbárie. Aliás, se a gente for seguir a natureza em estado bruto, a gente vai chegar à barbárie, né? Então, a civilização existe porque existe a cultura. Então, o contrário da natureza em estado bruto, né? Que são os nossos impulsos mais, né, vorazes. O contrário disso, né, do impulso assassino, do impulso predador, do impulso... É o impulso artístico, é a domesticação do eu interior e transformação disso em artefato, que é a civilização, né? Mas é a cultura muito política legal. também. Eu senti isso que tu falava, assim, eu senti, da minha trajetória, eu sinto que essas vivências que eu tive com o teatro, elas me humanizaram mesmo, assim, para trazer essa empatia, enfim. E é muito rico estar no meio cultural, né? Eu cresci filho de pais artistas, assim, plásticos, e para mim é uma experiência muito boa, né? Muito boa ter crescido nesse meio e ter esse interesse. Até eu sinto que eu tenho que trabalhar mais isso, assim, como em mim, assim, de buscar mais o lúdico, né? Na minha vida hoje em dia. Porque às vezes a gente vai ficando mais velho, fica tão trabalho e tal, as responsabilidades, mas é importante trabalhar o lúdico. E para as crianças, assim, todas as conexões neurológicas que trazem, né, essas vivências, ajudam justamente a desenvolver um ser humano mais capaz de resolver problemas, né, de enfrentar as pelejas da vida, digamos assim, porque eu vejo que assim o desenvolvimento da inteligência corporal e espacial é tão importante como outros conhecimentos, inteligências que são mais privilegiadas na estrutura da escola, assim. Claro que a gente tem, assim, muitos desafios da educação pela frente, mas eu acho que a gente precisa de uma reformulação muito grande na escola. Assim, tá? As ocupações das escolas, né? Em 2016 eu pude acompanhar em Porto Alegre de perto, né? Ali o Instituto de Educação e essa utopia que os estudantes construíram durante aqueles lá 30 dias, sei lá, de ocupação, onde todo dia tinha atividade artística, onde todo dia ou tinha um professor de música, ou tinha uma banda ensinando, ou tinha alguém fazendo poema, ou tinha alguém tocando berimbau, mas a consciência que o estudante tem, né, da necessidade da arte, da necessidade da criação, o exercício da criação. O que é, a gente estuda ali a sociedade greco-romana e católica, Deus criando o mundo em tantos dias, Deus criando o homem, Deus criando isso, Deus criando aquilo. E aí a gente não quer exercitar o exercício da livre criação, né? Não quer ensinar as gerações a criar, não quer colocar isso como prioridade a criação. Então, foi muito bonito na utopia ali das ocupações ver como a expressão artística estava balizando ali aquele sentido de ressignificar o espaço. Aquele espaço que mais parece uma prisão, que é cheio de grade, que é todo cinza, que a comida é horrível, que os professores que são maravilhosos são mal pagos. Então, tudo aquilo, o estudante que estava ali ressignificando, tinha como ponto de partida o quê? A livre expressão artística, né? A interação, a música, os jogos, estavam jogando videogame dentro de sala de aula, estavam exercendo.
E aí, Pedro? Os golpistas do Instagram nos derrubaram. Não, a gente passou do horário, né, Pedro? É, tô brincando. É que ele disse assim, ó, 1 minuto para encerrar. Aí deu 10 segundos e nos tirou do ar. Eu ia te avisar ali, mas passou o tempo. Faz parte, faz parte. Enfim, Tá entrando. Chamada nova é bom, que aí aparece ali novos seguidores. novas pessoas. Pedro, tu tá Mas, meu fazendo todo amigo, dia essas conversas, diárias, as suas conversas semanais? Como é que é? não, tu é a primeira. Foi assim a primeira live que eu fiz do Fui meu teu Instagram. cobaia. Foi contigo. É, mas deu muito certo, cara. Olha, e para mim, assim, tava com um friozinho na barriga aqui, né? Porque, pô, eu acompanho teu trabalho aí, pesquisei e tal. Então, eu tava muito empolgado com essa conversa. Mandei mensagem para todos os amigos: galera, vamos lá, tem que fazer bonito, tem que ter uma audiência legal lá. Que Mas para legal. mim foi uma aula aqui, cara. Muito, muito bom te ouvir. Coisa boa falar com gente que tem propriedade. Assim, o movimento que tu tá. Eu vendo, assim, os filmes que tu dirigiu nos últimos tempos, né? O trabalho que tu tá fazendo agora, vendo tuas entrevistas. O que tu tá fazendo para a cultura local aqui é muito importante, cara. Assim, o documento que tu tá deixando com os teus filmes da legalidade, com o filme do 30 Povos, é assim, vai ficar Ah, disponível tomara, para as tomara, Pedro. próximas gerações e quero ter assim, a oportunidade de usar em aula ainda os teus trabalhos, né? Se tu autorizar e quem sabe um dia a gente possa fazer um encontro presencial também, fazer alguma atividade juntos aí, vai ser muito legal. Pedro, pode piratear, só não me avisa. Tá? Ai, 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 boa essa aí. Mas, meu amigo, quem sabe uma hora dessa, quando voltar quando acabar essa função de pandemia, se Deus quiser, não vai demorar muito mais, e puder voltar às aulas presenciais, a gente fazer não sei se isso é possível, né, pelo fato de contrato, essas questões, mas de repente fazer um debate onde a gente possa levar o fio da legalidade para uma praça pública, algo do tipo. Teve uma vez que eu fui para Argentina, foi em Jujuy, uma cidade lá no norte da Argentina, e eu dei a sorte de ter um dia lá que estava tendo um evento de cinema ao ar livre de noite, cara. E era aquela galera assim, de mochileiro, de indígena, uma galera vendo filme na praça de noite. E, cara, cultura viva, ocupando espaço público, participando, muito bonito aquilo, né? Já tiveram coisas assim em Porto Alegre, tem até assim, a Noite dos Museus, que é um professor da URGS que participa, deve conhecer o É. Marshall, Francisco Sim, Marshall, ele sim, sim. participa, e quem sabe um dia a gente possa organizar aí para levar algum evento desse tipo, assim, a galera poder participar na rua, assistir o filme da legalidade, cantar Grande da hoje em legalidade. dia é o grande Pedro. Não, eu vou me solidarizar aos colegas todos, porque tá todo mundo sem poder passar filme nenhum, né, Pedro? Em cinema e em espaço fechado e a nossa área ela vive muito dos rituais coletivos, né? Não só vive como até é possível sobreviver sem, tá aí a pandemia mostrando que é possível, né? Pro audiovisual através do streaming e tal. Mas é muito triste porque a gente precisa dessa troca e a experiência cinematográfica em grupo, assim, quando você vai assistir um filme e uma comédia, por exemplo, é muito mais divertido você assistir numa sala de cinema, a gente ri mais alto, né? A gente sente melhor as piadas quando Bom aquilo tá dia. ali num ambiente de coletividade, né? E acho que o ritual do cinema é muito isso, assim, tá ali se emocionando. Você deve ter assistido o Titanic no cinema, Pedro. Assistiu ou não? Ou você é Cinema, não. posterior? Que ano que é o Titanic? 95? 96? 97 por ali. Eu sou de 93, tenho 27, era muito novo. Mas eu vi já 500 vezes na Globo, né? Isso aí não tem quem não tenha visto. Sessão Mas eu da me lembro de tarde. assistir no cinema, assim, de como era um ritual, assim, coletivo. Tá uma amiga minha que é a Nancy Marignac, que trabalhou comigo no 97, era assim, que é um filme sobre os anos 90, tem uma cena que é os adolescentes no cinema, namorando e tal, e como isso faz falta, né? Como a gente, né, sente... Eu tenho sentido muita falta assim, do encontro, né, dos espaços. O próprio Legalidade, assistir no cinema, foi uma experiência muito legal, sabe?
Em algumas sessões, como aquela lá no Teatro de São Pedro, que tinha aquele monte de gente legalista, aí batia um palma, vibrava no meio da sessão. Pareceu uma final de Copa do Mundo, assim, né? E a galera É, torcia, né, pelo Brizola. então é isso que a gente está sentindo falta, né? Mas assim que for possível, ao ar livre, né? Agora no verão acho que algumas ações de cine drive-in vão ser mais possíveis de acontecer, né? Até para o público poder ficar lá ao ar livre, tem que estar mais quente. Sim. E tomara que chegue logo a vacina para que a gente possa, né, estar com tranquilidade nos espetáculos de teatro, nos museus, nas salas de cinema. Tomara, né? Tá dureza ser artista nesse momento. Os Não é, cara, realizadores. e para a área da educação também, assim, tá bem desafiador, principalmente agora que estão querendo retornar às aulas, assim, botar a carroça na frente dos bois, como falam, né? Quando o negócio está diminuindo, claro que tem assim, o porquê de trazer esse argumento, mas é muito arriscado. Agora que a gente está na finaleira, assim, eu acho que tem que dar uma seguradinha ainda. Mas as pessoas também precisam trabalhar e é complicado, é uma questão assim, bem sensível mesmo. Mas, meu amigo, quero te agradecer pela tua atenção, quero te agradecer pelo teu assim, pela tua disponibilidade, né? Porque eu imagino que com o cara que tu tá aí deve ter bastante demanda, mas os teus trabalhos pessoais foi muito solícito para mim, isso aí é muito legal. Então, eu aprendi muito aqui, cara. Aprendi porque estudei, vi entrevistas tuas, já fui pesquisar algumas coisas aqui na live, então, para mim, uma baita oportunidade, bem legal mesmo, né? E vi que tivemos aqui um público bom nos acompanhando, né? Hoje em dia, no início da quarentena, eu fazia umas lives pelo curso, pô, tinha ali 40 pessoas, poxa. Aí depois começou a ter aquelas lives Vai sertanejas e tal, diminuindo, né? foi diminuindo. Tá, tem muita live hoje em dia. Agradecer a minha amiga Leila, aqui, colega do colegiado do audiovisual. A gente tem participado de muitas reuniões, escutas, né, com todo o setor e escutando para tentar encontrar maneiras de sobrevivência e de protocolos possíveis, né, de feitura das filmagens e tal. E tem sido um momento muito difícil. E a Leila, às vezes eu não consigo participar de todas os encontros e lives, porque são muitas, né, que estão acontecendo, e às vezes a gente tem uma, né, problema de estar sempre em todas, mas a Leila tem sido muito generosa, minha amiga, minha parceira, acompanha sempre que pode, e às vezes vai representando o colegiado e tal. O colegiado é uma instância, Pedro, da sociedade civil que escuta e que traz, né, os questionamentos para o Estado. E eu, lá no Instituto Estadual de Cinema, tenho podido contar com pessoas muito especiais. Uma delas é a Leila, que é presidente, coordenadora do colegiado estadual do audiovisual e que está sempre lá cobrando e nos trazendo provocações e questionamentos e facilitando o diálogo com o interior do Estado, principalmente, para que a gente... E o ambiente digital é muito bom por isso, né? Então, te parabenizo também, Pedro, por estar abrindo aí espaço de escuta, tu que tem uma proposta para tua... E eu sei que escutar os seus conterrâneos Caiu do ar para mim, mas voltou aqui. Tava te fazendo um elogio, Pô, da hora do te desejando elogio. boa sorte nessa caminhada. Grato, Te meu amigo, desejando valeu. boa sorte. Maravilha. Olha, tem sido Paciência para desafiador aqui. escutar. E isso é muito importante, né? Eu imagino que tu está exercendo isso na prática, né? Para escutar as pessoas aí, ouvir as demandas da galera da área do audiovisual. Mas olha, vou te dizer assim que essa ainda está em pré-campanha, né? Não tá. Já fui aprovado pelo partido, já enviei toda a documentação, sou pré-candidato, mas ainda não posso pedir voto, divulgar número, essas coisas. Mas eu estou aprendendo muito, isso está sendo legal, porque esse era meu objetivo. Quando eu decidi ser candidato,
primeiro me consultei, né, com os meus pais, que são pessoas que eu sempre falo, né, o que tu acha e tal. Minha mãe não foi muito a favor, meu pai também não achava, porque minha mãe viu, eu vou sofrer muito na política, né? Então, mas eu senti, cara, eu senti era assim, era mais um compromisso mais profundo interno. Não, eu vou, porque mesmo se eu não conseguir chegar lá, eu vou ter contato com pessoas que eu vou aprender muito. E hoje aqui, essa conversa é um exemplo disso. Então, eu tô aprendendo muito, cara. Tô sentindo que eu tô exercendo minha cidadania, sabe? Porque não tem outro caminho para a gente conseguir transformar alguma coisa se não for através dessa ferramenta que é a política, que é se apropriar dos espaços, né, que estão aí para a gente participar. Então, assim, parece que eu não consigo concluir metade das coisas que eu tenho que concluir até o fim do dia, porque eu tenho a empresa, né, o cursinho, uma filha de 2 anos, várias coisas para fazer aqui, tal, de estudos, e eu estou encaixando a agenda e vamos lá, vamos fazendo. E a sensação que dá é que ainda tem muita coisa para fazer, mas é assim mesmo, né? A gente vai se virando nos 30 e dando um jeito. Mas, assim, ter esse tipo de conversa, para mim, já está valendo a pena a experiência. E espero conseguir chegar lá também, né, cara? Porque eu acho que está precisando de uma renovação, assim, mais forte, com pessoas que tenham, assim, representem determinados setores da sociedade, mais pé no chão, assim, sabe? Mais diálogo. Eu estava vendo, agora saiu um estudo falando qual é o perfil médio do vereador de Porto Alegre. E o perfil médio, assim, é homem branco maior de 55 anos com patrimônio médio de R$ 500 mil. E está precisando de uma renovação, né, de mais mulheres, de mais pessoas negras. Não que um homem branco de 55 anos não tenha o que contribuir, não possa representar uma classe artística, enfim, mas precisa ser mais amplo, né? E então, assim, eu tô E aprendendo Pedro, muito. e assim, acho que tem um dado aí que não sei nem, não digo nem na questão do município, mas pensando na classe política como um todo, né? Se a gente for, vamos até jogar para cima, vamos pensar o parlamento, né? O parlamento brasileiro, os nossos representantes lá na Câmara de Deputados e tal. A gente não precisa fazer muito esforço, liga a televisão e escuta um pouquinho, né? O grau de desinformação, de despreparo, de pouca curiosidade, inclusive, pelo conhecimento, né? É muito alto. É impressionante como a classe política brasileira é rasa, como a classe política brasileira fala mal, como a classe política brasileira não se preocupa em estudar, não se preocupa em conhecer o país, não se preocupa em conhecer a história do Brasil. A classe política brasileira é extremamente ignorante da história do Brasil. Começa a ouvir eles falarem as suas concepções. Nossa, eles estão ainda no período colonial, assim, no sentido de base teórica mesmo. Assim, são bases teóricas arcaicas. E muito Então, distante da população também, né? Assim, pouca representatividade, né, na maioria dos casos. muito E triste, né? vai, Muito triste, muito triste. A gente precisa, como população, acreditar mais na política e exigir mais preparo da classe política, né, Pedro? E acho que tu tens aí uma missão na vida, mesmo que possa levar muitos anos para tu alcançar, né? Porque essa questão é muito complexa, né? A engrenagem das eleições, né? Como funciona a sociedade, como muito mais por compadrio, é o amigo do fulano, a pessoa não vota muito por consciência, né? São redes, né? Pequenas núcleos, e a gente precisa, o debate é algo, né, muito importante na construção política, né? E tanto que a gente vê que eleições que se dão sem debate, o resultado que a gente vai ter, né? É muito fácil a manipulação do eleitorado, né? Pela publicidade, pelo jingle, Então, há um esvaziamento muito grande na classe política, há uma falta de cultura política na classe política. Então, sim, a gente é precisa muito exigir difícil. mais, e é isso que tu falou, e buscar e ser mais exigente na hora de votar, na questão da representatividade, né? A gente precisa de mulheres, a gente precisa de mais pessoas negras, a gente precisa
de pessoas com deficiência, a gente precisa de indígenas, a gente precisa ter que esse parlamento seja mais um espelho da sociedade brasileira, e não é, né? Ele é espelho de uma pequena parcela. Isso aí, precisa representar mais no sentido se tu for ver, a maior parte da população é negra e o parlamento ele é, sei lá, 80% mais branco, né? E tem mais mulheres do que homens no Brasil hoje, tem muito mais homens do que mulheres no parlamento. Então, é isso que tu comentou, tem que ser o espelho mesmo, né? Tem que representar a população como um todo. E uma coisa que tem sido legal, assim, que eu observei quando eu lancei a pré-candidatura, cara, teve um resultado assim, que eu até não esperava, de muita gente. Claro que as redes sociais não significa que todo mundo que se manifestou vai votar em ti ou algo do tipo, mas assim, o engajamento que teve, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a quantidade de pessoas entrando em contato comigo, eu fiquei assim, achando muito legal como as pessoas estão querendo gente nova e que elas saibam a procedência da pessoa. Eu vi gente, pô, que bom, alguém que eu conheço, que eu sei que presta, que eu sei que já trabalha para educação, já deu aula para o ensino popular, tal. Então foi muito bem recebido. Eu veio uns 4 dias para responder todo mundo, fiz questão de responder todo mundo e tal. Então, bem legal. Isso também foi, assim, um incentivo, né? Agora, trabalhar para buscar... Eu, assim, é difícil, é a minha primeira candidatura. Claro que eu tenho algumas questões que jogam ao meu favor, assim, pelo fato de ser professor de pré-vestibular, já dei aula para umas 1.500, 2.000 pessoas em Porto Alegre, já tenho assim, uma trajetória política na família, de uma pessoa muito honrada, meus pais artistas, tem vários nichos assim, que me dão uma visibilidade, né? Mas é suar a camisa para chegar lá. Agora que eu estou nessa, eu vou buscar assim, para tentar entrar e levar as pautas que eu estou defendendo de educação integral. A pauta principal é a educação integral, que é uma concepção de educação mais ampla, que eu tive acesso a essa concepção na URGS, com uma professora que me influenciou muito, que é a Jaqueline Moll. Ela trabalhou já no Ministério da Educação e tal. E é uma concepção de educação que tem o objetivo de um desenvolvimento mais amplo e pleno do aluno, assim, não só em questões técnicas, mas na consciência cidadã, na inteligência emocional, cultural. Então, dentro dessa concepção entra o teatro, o ensino de Constituição, o ensino de música, vai muito além, assim, o trabalho, o sentimento também, traz significado, né? E eu vi que, assim, para eu contribuir com isso, esse é o caminho, né? Então, tem sido legal, desafiador, mas muito bom. E é um pouco uma autobiografia, né? Ser candidato é estar refletindo sobre quem se é, estar publicizando quem se é e o que se pensa, né? Então, é um momento também de tu... né, colocar um espelho, vão ter coisas, vão ter defeitos que tu vai perceber, que tu vai querer ir por outros caminhos, e eu acho que o bonito é o processo, né, Pedro? Independente de pódio, de resultado final, é uma caminhada para tua vida que tu vai... É verdade. Não, e é uma experiência muito legal, cara. Assim, tá sendo, cara, muito, muito interessante, assim, ver as pessoas, tipo, pilhadas, assim, não, vamos pegar junto, vamos fazer... E pensando projetos, aí tu já está num caminho, daqui a pouco vem uma sugestão, por aqui é mais legal, tu vai buscar referências, então está sendo muito bom. Claro, como eu tenho já uma gestão de uma empresa privada minha, isso me dá também uma experiência para organizar as coisas da campanha, sabe? De pegar e ter um direcionamento, porque é gestão, né? Que o cara vai pegando com o tempo, assim. Mas é bem... É um momento especial. Um momento especial, né? Tem uma frase aí, clichê, não sei quem é que falou, da questão política, que o político, a pessoa que está na vida pública, ele só perde quando ele não é candidato, né? Ser candidato e perder é importante, faz parte, né? Então... só perde quando se você não se candidatou, que você perdeu. Se você se candidatou e você levou as suas ideias, você debateu, você está ajudando a construir a sociedade, por mais que isso está ali, é colocado no espaço, são forças que se lançam, né? Só de estar pensando projetos, ideias, junto com outras pessoas, tu já está exercendo a tua cidadania e junto com outras pessoas, né?
É isso aí. Acho que eu tô me sentindo, assim, como é que eu vou te dizer? Com a consciência tranquila que eu tô exercendo minha cidadania. Isso aí. No primeiro momento eu tava, bah, mas o que os outros vão pensar, cara? Será? Não sei e tal. E aí eu quer saber, se eu não for porque os outros vão pensar, eu não não é o caminho, né? Quantas Então, coisas a gente deixa de fazer porque a gente se preocupa com o que os outros vão pensar, né? é verdade, é verdade. Mas então tá, Zeca, quero te agradecer mais uma vez, cara, para mim foi uma aula muito legal, um prazer, uma oportunidade muito boa e te desejo um bom trabalho aí na direção do Instituto Estadual de Cinema, que tu tenha aí saúde para enfrentar esse momento, né, e passar essa pandemia, se Deus quiser, sem ter Importante. contato com o vírus. E mais para frente, se puder, a gente puder se encontrar para fazer alguma atividade presencial, vai ser um prazer. Muito obrigado, Pedro. Boa sorte, clareza, distanciamento. Às vezes as emoções vão tomar conta de ti. Respira, te afasta, dá um tempo, desliga o celular, responde só amanhã. A vida, ela tem tempo, espera. É lá na frente, Pedro. Teu destino é lá na frente. A vida é uma caminhada e cuidado com as iscas. Vai ter muita isca aí para te morder, não morde elas. Tá bom, vou levar esse conselho aí, achei bem. E pra vida, né? Não só pra política. Bem legal, gostei, cara. Você é muito gente boa, rapaz. Eu adorei conversar contigo. Valeu, Pedro. Obrigado, tá? Valeu, Me chama para queridão. a próxima. Beleza, um abração. Até mais. Um abraço. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.